Oi. Oi. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos no nome santo de Jesus. Amém? Nós vamos, nesse momento, iniciar o culto de doutrina e nós vamos convidar os nossos irmãos a se colocar de pé e vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor nosso Deus e que nessa noite possamos entrar na presença do Senhor com alegria e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te damos graças, Senhor da glória, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Senhor, na tua casa para celebrar o teu nome, te agradecer, meu Deus, pelas suas grandezas, pelas maravilhas que tens operado em nosso meio. Senhor da glória, nós nos reunimos para celebrar a Ti, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Que nesta noite, Senhor, possamos fazer isso com alegria nos nossos corações. Abençoa os nossos irmãos que já estão aqui, Senhor, os que estão se deslocando até aqui, os que estão em suas casas. Deus amado, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre tudo que será realizado aqui, pelos louvores, pelos ministrantes dos louvores, pelo ministrante da palavra, pela direção desse culto, Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. Vamos louvar, vamos celebrar o nosso Deus nesta noite. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. O grupo varonil vai louvar o nome do Senhor e em seguida o bispo Tarcísio vai efetuar uma leitura da palavra de Deus e depois do bispo o presbítero Ginaldo estará orando e agradecendo ao Senhor pela leitura da palavra. Vamos celebrar, vamos adorar o Senhor. O grupo varonil também tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Na harpa cristã de número 340 e depois o 372. Eis que surge o povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá subido e sorte, pois com Cristo a céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Tu também dizes, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder salva então, pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. Esse vento é descido e o povo do céu cai. Podes tu
revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, profete maravilhoso, dar-te-á visões do céu, de Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem terra novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, no poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem terra novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos punhal será. Quem unido a Cristo nunca vacila, e em Jesus firmado nos expandirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem terra novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém. Amém. Dessa oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 22. Lucas 13, 22. Lucas, capítulo 13, leremos a partir do versículo 22. Diz assim: E percorria todas as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando
para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos, Senhor bendito, em nome de Jesus, o teu Filho amado, te agradecer, meu Senhor da glória, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos, meu Senhor da glória, mais esta noite, para bendizer o teu nome. Queremos te agradecer, meu Senhor da glória, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, e chegamos até aqui, Senhor bendito e eterno Deus, juntamente com nossos irmãos, Senhor. Pai, abençoa, meu Senhor da glória, toda a liderança da tua igreja, abençoa, Pai, do pastor até o mais novo convertido, meu Senhor, abençoa, Pai, aqueles que estarão ainda trazendo hinos de louvor ao teu nome, que o Senhor continue abençoando, Pai, usando o pregador desta noite, meu Senhor bendito, abençoa, meu Senhor bendito, cada um que chegou, cada família, meu Senhor, que aqui está representada. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos sustentando no caminho, meu Senhor da glória. Obrigado por tudo. Amém. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, adorando ao nosso Deus. Para isso, nós chegamos aqui para adorar o Senhor nessa noite, para celebrar o nome do nosso Deus. Nós vamos ouvir agora o Vozes de Júbilo, quem estará louvando ao Senhor, e depois do Vozes, o grupo Filhos do Rei também vai louvar ao Senhor. Os que estão aqui estarão louvando o nome do Senhor. Os componentes que aqui estão, é uma oportunidade para louvar o nome do Senhor. Depois do Filhos do Rei, o presbítero Francisco Martins também vai cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Enquanto o presbítero Francisco Martins estiver cantando, a igreja estará ofertando para manutenção na casa de Deus. Nós temos o prazer de saudar a igreja no nome de Jesus. Estamos aqui para exaltar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, com a tua presença estamos aqui nessa hora reunidos. Queremos te exaltar. Senhor Jesus, com tua presença estamos aqui nessa hora reunidos. Queremos te exaltar, Cordeiro de Deus. Estamos reunidos aqui
Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, e hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira a paz de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Quem eu sou, quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. Ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, e hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira a paz de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira a paz de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor,
que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior. Amém. Eu saúdo a igreja em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemple esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, aleluia. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação.
igreja. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Aleluia. Cristo vem nos buscar, com Ele no lar, a parte da glória de ter. E eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, é um privilégio. Aqui nós carregamos uma cruz, mas lá tem uma coroa esperando por nós. Louvado seja o Senhor. Vale a pena ser crente. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos agora convidar o nosso irmão Bruno Jefferson. Estará ministrando a palavra de Deus. O irmão Bruno vai fazer a leitura e em seguida nós estaremos orando com o diácono Adeilson. E depois o irmão Bruno volta para a ministração da palavra. Lembrando aos irmãos que o pastor Davi está em Martins, com os irmãos ali, o pastor Aldir, e nós estamos aqui na incumbência de louvar ao Senhor, nós reunidos para celebrar o nome do Senhor. Depois do irmão Bruno Jefferson, a irmã Thalita vai cantar um hino, e depois de Thalita, o pastor Arthur estará trazendo as pastorais e o encerramento do trabalho. A irmã Thalita, a esposa do diácono Adeilson. Depois da mensagem ela vai louvar ao Senhor e em seguida o pastor Arthur com o encerramento do trabalho. A minha saudação a todos nesta noite é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma leitura que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, começando do versículo de número 3, para a nossa meditação nesta noite. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Efésios capítulo 1, começando do versículo 3, quem encontrou diz amém. Passamos a ler a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Oi. Glória a Deus. Salve a igreja em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Te glorificamos nessa noite, Pai, porque estamos reunidos para ouvir a tua palavra, Senhor da glória. Estamos aqui para aprender mais de ti, Pai amado. Senhor da glória, que nós possamos estar com o coração sensível para aprender da tua palavra nesta noite. Pai, usa teu servo para ministrar a tua palavra, que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, quando voltarmos para a nossa casa, nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia. A tua palavra nós te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos num culto doutrinário, no culto de ensino, e hoje nós iremos tratar de duas doutrinas extremamente importantes para que todo cristão tome real conhecimento da dimensão dessas doutrinas, que elas impactam diretamente no que diz respeito à minha e à sua salvação. As doutrinas que nós iremos tratar, ainda que de forma sucinta nesta noite, são a doutrina da eleição e da predestinação. Nós iremos tratar de dois assuntos fundamentais para todo crente. Primeira coisa que eu quero dizer para os amados irmãos é que tanto a doutrina da eleição quanto a doutrina da predestinação estão intimamente relacionadas com a doutrina da salvação. Diz respeito ao fato do Senhor nosso Deus, que é um Deus soberano, que é um Deus onisciente, onipotente e onipresente, ter decidido eleger um povo para ser um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. E a estes que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, Ele também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho bendito Jesus. Então, de cara, a gente já aprende, meus amados irmãos, que a nossa salvação, a salvação de qualquer ser humano, perpassa por essas duas doutrinas. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus soberano. Isso significa dizer que Ele tem um poder que não pode ser limitado por nenhum outro. Isso significa dizer que o que o nosso Deus decide, está decidido. Isso significa dizer que Ele é quem dita as regras do jogo. Nós não temos a condição de discutir com Deus como é que vai funcionar a convivência no mundo ou a salvação de alguém. Não, Deus, na sua soberania, Ele dita as regras, e bem-aventurado é o homem, e feliz é a mulher que entende as regras que o Senhor estipulou e se submete a elas no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Então perceba, meus amados irmãos, que a eleição, ela é uma doutrina muito importante. Ela refere-se à escolha que o Senhor nosso Deus fez antes que o mundo fosse mundo, antes que o mundo fosse formado. Deus, que é um ser que não tem começo e não terá fim, é o único ser incriado, Ele resolveu eleger soberanamente um povo. E quem é esse povo? É todo homem e toda a mulher que crê e confessar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador
das suas vidas. Perceba, portanto, que a eleição que nós cremos na nossa igreja é uma eleição que vem da parte de Deus, obviamente, mas uma eleição corporativa. O nosso Deus, Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Graças a Ele por conta disso. Bendito seja o nome dEle por conta disso. Para o Senhor, tanto faz bonito e feio, homem ou mulher, gordo ou magro, pobre ou rico, novo ou idoso, Ele não faz acepção de pessoas. E também não o fez no que diz respeito à eleição, porque o Senhor, por causa do muito amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho Jesus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele enviou o seu Filho Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, portanto, que a eleição de Deus diz respeito ao fato de Deus ter elegido a igreja. Ele elegeu a igreja, que é a noiva do Senhor Jesus, como o ápice do seu amor. Quem for igreja está dentro do propósito da eleição divina. E quando eu digo igreja, eu não me refiro a denominação específica. Quando eu digo igreja, eu falo da igreja do Senhor, visível e invisível. Aonde tiver um homem e onde estiver uma mulher, independente da placa da igreja, que verdadeiramente tivesse convertido ao Senhor Jesus, que verdadeiramente tivesse arrependido pela fé e crido no Senhor Jesus, este é igreja de Deus. Este é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando chegarmos no céu, pela graça do nosso Senhor Jesus, Ele elegeu a igreja dele independente da placa. Então, quando chegarmos no céu, o Senhor Jesus não vai dizer: aqui os da igreja de Cristo, ali os da Assembleia, aqui os da Metodista, aqui os da Batista. Não, Ele vai dizer: vinde a mim as minhas ovelhas. Vinde a mim todos vós que foram eleitos, porque creram no sacrifício que o meu Filho Jesus realizou na cruz do Calvário. Então ficou claro, amados irmãos, a doutrina da eleição diz respeito a essa escolha que Deus fez. Então todos aqueles que creram verdadeiramente em Cristo fazem parte da igreja e são igreja. Por isso foram eleitos por Deus antes que o mundo fosse mundo, né? E é interessante nós sabermos que a própria Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 2, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Assim nós cremos nesta igreja. Nós cremos num Deus que Ele é onisciente. Isso significa dizer que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem vai crer no nome dEle. Ele sabe quem finge crer no nome dEle. Ele sabe quem é a igreja. Ele sabe quem está passeando na igreja. Ele sabe quem verdadeiramente creu e é convertido. Ele sabe quem ainda não creu, mas é convencido que creu. Ele separará os bodes das ovelhas. Ele separará o joio do trigo. Então, quando nós defendemos que nós cremos na eleição, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, sobre a presciência de Deus, defendemos que Deus, por saber de todas as coisas, Ele já tinha o conhecimento de quem haveria de crer, de quem seria a igreja, e a estes Ele elegeu, daí a doutrina da eleição, soberanamente. Quando Jesus estava naquela cruz, e Jesus é Deus, na sua onisciência Ele já via lá na frente uma multidão incalculável de homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações que creriam no nome glorioso dEle. Ele viu que no século 21, no ano de 2021, haveriam de ter pessoas na cidade do Apodi, como as que estão aqui nesta noite, que verdadeiramente não se envergonhariam de confessar ao nome de Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.
Então a eleição que nós cremos na nossa igreja e defendemos é a eleição com base na presciência de Deus. Pré vem de conhecimento prévio, ciência de conhecimento. Então Deus, ele já tinha o conhecimento de quem haveria de crer. Então a estes Deus soberanamente elegeu. Perceba, portanto, que a eleição que vem de Deus, conforme lemos aqui em Efésios, ela é uma eleição cristocêntrica. O que é uma eleição cristocêntrica? Cêntrica vem de centro, Cristo é Cristo, Cristo no centro. Algo que é cristocêntrico é que Jesus é o centro, é que Jesus está no meio, é que Jesus é quem toma de conta. Então nós precisamos entender que a eleição que vem de Deus é essa eleição cristocêntrica. Somente poderemos fazer parte dos eleitos através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus de Nazaré. Então a eleição, ela é cristocêntrica. Se não for Cristo na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, você não é salvo. Se não for Cristo na minha vida, eu não serei salvo. Só quem pode salvar alguém é Jesus de Nazaré. Então a eleição, ela é cristocêntrica, ela é feita pelo sangue de Jesus. Note que o Antigo Testamento é a antiga aliança e o Novo Testamento é a nova aliança. A nova aliança do Novo Testamento diz respeito à aliança feita no sangue do Cordeiro Imaculado. A aliança que foi feita não com sangue de bodes, nem de cordeiros, nem de ovelhas, como se era feito no Antigo Testamento, sacrifícios com estes animais. No Novo Testamento, o Cordeiro Imaculado foi imolado uma vez por todas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha parecer, não tinha formosura, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pelos nossos pecados. Como diz o profeta Isaías, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Perceba, portanto, que é o sangue de Jesus o único capaz de redimir os pecados de alguém. Então somente poderemos ser eleitos se essa eleição for cristocêntrica, crendo que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário foi o sangue remidor, o sangue que propiciou os nossos pecados. E aí a gente já entra numa outra doutrina, que é a doutrina da propiciação. O que é propiciar? É pagar, né? É purificar, é rasgar uma cédula que estava contra nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz, falando de Jesus, ele quem? Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí João vai além, diz, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Aleluia. Então ele é aquele que tem condições, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, de perdoar os pecados de alguém. Um pastor, por mais consagrado a Deus que seja, ele não tem condições de perdoar o pecado de seu ninguém. Um padre, por mais que você confesse todos os seus pecados diante dele, ele não tem autoridade para perdoar pecados. Só quem pode perdoar pecados é quem foi ofendido. E quem foi ofendido foi o Senhor nosso Deus. Então só Jesus é quem tem autoridade para perdoar pecados. Na doutrina da eleição, nós aprendemos que ela é coletiva. Perceba, portanto, irmão, que para você fazer parte do grupo dos eleitos, você precisa crer. O Senhor Jesus nos convida à salvação. Todos nós somos chamados pela pregação do Evangelho a crermos verdadeiramente no Senhor Jesus, mas todos nós precisamos crer e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Muitas pessoas escutam falar de Jesus e acham bonito, acham interessante, gosta de ouvir, gosta de conversar sobre, mas ainda não se converteu
no seu coração. Eu quero dizer para estes que é necessário arrependimento e fé. É necessário verdadeiramente confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim você vai fazer parte desse grupo dos eleitos. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque na nossa igreja nós defendemos essa eleição corporativa, essa eleição da igreja. Como eu já disse e repito, quem for igreja faz parte dos eleitos. Mas como estamos num culto de instrução, também compete a mim dizer que tem quem não creia assim. Tem muitas pessoas que não creem que a eleição de Deus é condicional. Mas existem muitos irmãos, muitas pessoas que defendem que essa eleição de Deus é incondicional. O que é que isso quer dizer? Alguns irmãos defendem que Deus ele elegeu para a salvação somente um punhado de pessoas predestinadas ou sortudas, né? Que antes que o mundo fosse mundo, essas pessoas já estavam eleitas e predestinadas a serem salvas, enquanto o restante da população do mundo, que não faz parte dessa eleição e predestinação feita por Deus antes que o mundo fosse mundo, estaria irremediavelmente condenadas, né? E aí, dando nome aos bois, nós da Igreja de Cristo, a Assembleia de Deus, né? Uma parte da Igreja Batista, né? A Igreja Metodista e algumas outras denominações defendemos que a eleição é da igreja, que a eleição ela é corporativa. Mas existem outras denominações que defendem isso que eu acabei de falar, que a eleição de Deus não é de todos que são igreja, mas somente de um punhado. E aí são os irmãos que fazem parte, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Anglicana, da Igreja Congregacional, uma parte da Batista, né, que são igrejas ditas tradicionais, de um modo geral, ligadas ao calvinismo. Nós que somos da Igreja de Cristo entendemos que a morte do Senhor Jesus, ela é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas ela é eficiente na vida daquele que nele crê. Traduzindo, o Senhor Jesus morreu e a morte do Senhor Jesus na cruz foi em favor do mundo inteiro. Qualquer pessoa do mundo pode ser salva se crê verdadeiramente no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê o Evangelho de João no capítulo 3 e versículo 16, que eu já citei, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo que está no versículo 16 de João 3 é do grego cosmos, que significa a humanidade inteira. O sangue que Jesus derramou naquela cruz, pode ter certeza, meu irmão, foi em favor da minha vida e foi em favor da vida de cada um de vocês. Qualquer pessoa pode ser alcançada pelo sacrifício que Jesus realizou naquela cruz. Então nós defendemos nessa igreja e vamos morrer defendendo nessa igreja que o Senhor Jesus não fez, não faz e não fará acepção de pessoas. A salvação ela é possível para todo aquele que nele crê, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos hão de crer. É diferente de defender o que certas denominações fazem, de que somente um punhado de pessoas foram eleitos e predestinados para a salvação. Aqui nós não cremos assim, né? E não cremos assim por muitas razões que eu pretendo ainda falar nesta noite de forma sucinta. Então ficou claro o que é eleição? Eleição é uma doutrina gloriosa, bíblica, que diz assim: um dia Deus, lá no infinito, lá quando o mundo ainda não era mundo, Deus resolveu eleger um povo. Que povo é esse? Aqueles que fossem a sua igreja, aleluia. Aqueles que crescem no sacrifício do seu filho, aleluia. Isso é eleição bíblica, isso é eleição de Deus. E aí a esses que Deus elegeu, Ele também predestinou. O que é a doutrina da predestinação? Significa decidir de antemão. Enquanto a doutrina da eleição aponta para o passado, quando antes que o mundo fosse mundo, Deus elegeu o seu povo,
a doutrina da predestinação aponta para o futuro. Em que sentido? Aqueles que foram eleitos estão gradativamente sendo santificados pelo Espírito Santo, são predestinados a serem em conformidade com a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa dizer que você e eu, que fomos eleitos em Cristo por causa da sua multiforme graça, dia após dia somos predestinados a cada vez mais nos parecermos com Jesus. Significa dizer que o Espírito Santo nos conduz nessa jornada. Significa dizer que todos nós estamos em santificação. Ninguém que está aqui nesta noite é tão santo que não precisa se santificar mais. Muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina e nós defendemos. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós somos, portanto, predestinados a ser crentes genuínos em Cristo a partir do momento que fomos eleitos em Cristo ao crermos no seu sacrifício. Note, portanto, irmão, que eleição e predestinação são doutrinas interligadas, mas são coisas diferentes. Enquanto a eleição foi a decisão de Deus de escolher um povo, a predestinação é uma consequência lógica da eleição. Quem foi eleito automaticamente é predestinado a cada dia mais se santificar e a cada dia mais ser mais parecido com Jesus de Nazaré. Quem está entendendo diz amém. Então, meus amados irmãos, está muito claro que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Consequentemente, fomos predestinados a sermos chamados, justificados, regenerados, vivificados, santificados e por fim nós seremos glorificados. Só quem faz um negócio desse é o Espírito Santo de Deus. O chamamento é geral, mas somente aqueles que confessam ao Senhor Jesus é que são vivificados, ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo nos vivifica, ou seja, tudo que estava morto em nós, agora passa a ficar vivo, e quem vem morar dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. E aí ele vai fazendo essa obra no nosso interior, que reflete-se no nosso exterior, e dia após dia nós vamos melhorando um pouquinho mais, até ficarmos o mais parecidos possíveis com os ensinos que Jesus nos deixou com a sua própria vida. Então, meus amados irmãos, nós defendemos na nossa igreja essa eleição corporativa e essa predestinação também corporativa, ou seja, Deus elegeu e predestinou a igreja. Você vai encontrar ao longo da sua caminhada muitas pessoas que defenderão com unhas e dentes que os eleitos são somente um punhado de pessoas que Deus quis eleger sem necessidade de exigir fé dessas pessoas e que essas pessoas vão ser salvas quer queira, quer não. Você vai encontrar ao longo da sua caminhada muitas pessoas dizendo, por exemplo, que livre-arbítrio não existe. Mas nós nessa igreja cremos que Deus nos deu livre-arbítrio. Significa dizer que por mais que o pecado tenha manchado o nosso relacionamento com Deus, ainda sobrou um pouquinho da Deus em nós. De modo que a graça de Deus age na nossa vida e a gente tem condições de crer e confessar ao Senhor Jesus. Por mais pecador que seja alguém, por mais que você tenha feito uma coisa que você diga assim, isso aqui não tem jeito, eu fiz tanta coisa ruim, não tem jeito, é muito abundante o meu pecado. Deus manda te dizer nesta noite, aonde abundar o seu pecado, superabundará a minha graça. Louvado seja o glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não temos como aceitar uma predestinação fatalista, onde somente um grupo de pessoas seria salvo e o restante seria condenado ao inferno, né? Esses que defendem esse tipo de coisa precisam rever os seus conceitos, porque se tudo fosse predestinado por Deus
como certas pessoas defendem, eu pergunto, como é que seria a atuação do diabo, por exemplo? Se o diabo tivesse sido predestinado a ser o diabo e fazer o que lhe é de competência, matar, roubar e destruir, e ele tivesse fazendo isso, como ele está, matando, roubando e destruindo porque foi predestinado, o diabo estaria cumprindo o que Deus mandou que ele fizesse. Entendeu o problema filosófico, né? Se ele tivesse sido predestinado a ser ruim e fazer o que não presta, ele estaria cumprindo a ordem de Deus que o predestinou para tal. Então o diabo seria o diabo de Deus, estaria cumprindo a vontade de Deus. Já imaginou que loucura? Vou dar um outro exemplo. Qual o sentido do evangelismo se a gente for falar de Jesus para alguém, se a gente cresce que uns já estão predestinados para a salvação e outros para a condenação? Não precisaria evangelizar ninguém, porque quem tivesse predestinado para a salvação já se converteria mais cedo ou mais tarde. Como eles dizem, seriam chamados por uma graça irresistível e não poderiam negar a essa questão. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que o Senhor nos dá livre-arbítrio, porque quantas vezes, ó Israel, ó Jerusalém, o Senhor não quis ajuntar o seu povo como uma galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Quantas vezes nós vemos na Bíblia exemplos de pessoas resistindo à ordem de Deus? É porque Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos fez seres livres. Deus, Ele nos ama tanto que nós entendemos que somos eleitos, mas livres. Não há incompatibilidade entre a doutrina da eleição e a doutrina do livre-arbítrio. Nós cremos que Deus nos dá livre-arbítrio para que nós mesmos tomemos as nossas próprias decisões e arquemos com as consequências das nossas próprias decisões. Se a predestinação, como defendem certos irmãos calvinistas, fosse verdadeira, não faria sentido em falar em livre-arbítrio, não faria sentido em falar em evangelismo, não faria sentido falar, por exemplo, sobre a situação de uma criança. Já imaginou uma criança de 2 anos de idade que não sabe nem que mundo é mundo? Uma criança de 1 ano de idade que está lá na sua inocência. Se essa criança morrer, como é que crê essa igreja? Nós cremos que uma criança, quando morre na sua inocência, ela vai para o céu, ela vai estar com Deus. Você lembra do que aconteceu, por exemplo, com o filho do rei Davi, que foi fruto de um adultério e de um homicídio que ele cometeu com Batseba? Quando a criança nasceu, Deus feriu a criança de uma doença. Davi orou, jejuou, se prostrou, se vestiu de pano de saco e pediu pela vida da criança que era recém-nascida. E mesmo assim Deus levou a criança para si. O que foi que Davi disse? Eu vou até ela, mas ela não tem mais como vir até mim. Davi reconheceu que a criança foi para a glória. O próprio Senhor Jesus, quando estava acabando com a teima que estava tendo entre os seus apóstolos, Ele fez como? Pegou uma criança, colocou no meio dos seus discípulos e disse: quem quiser ser grande, faça-se pequeno. Quem quiser entrar no reino dos céus, tem que ser semelhante a uma criança como essa, na sua inocência, na sua simplicidade. Então nós não temos como admitir que uma criança, quando morre na sua inocência, vai para o inferno. Mas para a doutrina da predestinação fatalista, como é que funcionaria? Se a criança fosse uma criança eleita, daqueles que Deus predestinou, iria para o céu. Se ela não fosse uma criança eleita, iria para o inferno. Percebe, irmãos, como esse negócio é sério? Então nós aqui da Igreja de Cristo temos muito cuidado em ensinar os nossos membros que a eleição e a predestinação são doutrinas bíblicas, doutrinas que vêm de Deus, que Deus na sua soberania elegeu um povo, e a estes que Ele elegeu, Ele predestinou, e a esses que Ele predestinou, Ele chamou, e aos que Ele chamou, regenerou, justificou, santificou, e haverá de glorificar quando chegarmos na glória. Nunca se esqueça disso. Se alguém chegar para você e disser que livre-arbítrio não existe, mostre a ele a Bíblia. Se você vê alguém que diz que a salvação é só para alguns e não para todos,
mostre a ele a Bíblia. Se você vê alguém dizendo que apenas um punhado foi eleito e predestinado à salvação, enquanto o restante não tem vez, é na Bíblia que você tem a resposta. Se Deus predestinasse alguém para fazer só o que é ruim e condenasse essa pessoa por conta disso, imagine que tipo de Deus seria esse, que estaria condenando alguém por uma coisa que ele mesmo obrigou essa pessoa a fazer. Não seria ilógico isso? Não seria um Deus esquizofrênico? Não seria um Deus com problemas de personalidade? Assim não é o nosso Deus. Ele diz assim, o nosso Deus: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note que Deus manda chamar todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Deus te chama para te dar refrigério para a tua alma. Deus não chama somente alguns, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende, por exemplo, em 1 Timóteo, salvo engano, no capítulo 2, acerca que Deus deseja que todos se arrependam, que todos se convertam. Perceba, portanto, que o sacrifício de Jesus é em favor de todos. Você pode glorificar a Deus por causa disso? O sacrifício de Jesus foi em favor da sua vida também. O sacrifício de Jesus foi em favor da minha e da sua vida. Nós não valíamos nada, mas Jesus achou que valeria a pena morrer por mim e morrer por você. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque talvez por algum bom alguém ousasse dar a sua vida, mas Cristo Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós pecadores. Por isso que ele diz: eu não vos chamo mais de servos, porque um servo não sabe o que faz do seu senhor, mas eu vos chamo de amigos. Aleluia. Nós somos co-herdeiros com Cristo do céu de glória. Então eu encerro a mensagem com uma ilustração, para ficar mais claro ainda na minha cabeça e na cabeça dos irmãos, como é a diferença entre eleição e predestinação bíblica. Imagine, por exemplo, um navio que está navegando e o destino desse navio é o céu. Um navio muito grande, que o destino dele é chegar no céu. Esse navio tem um capitão, esse navio tem um comandante. O comandante desse navio é Jesus de Nazaré. E aí você imagine que tem lugar nesse navio, que é um navio muito grande, para qualquer pessoa embarcar nele. Tanto uma pessoa pequena como uma pessoa grande. É um navio tão grande que cabe todo mundo. Para você chegar até o destino, que é o céu, você precisa estar nesse navio e confiar inteiramente no capitão desse navio. Você precisa depositar a sua confiança no capitão, no comandante Jesus de Nazaré. E aí esse navio, quando você está nele, confiando no comandante, o destino já está predestinado, o destino é certo. Você vai topar, você vai parar, você vai desembarcar no seu destino final, que é o céu de glória que Jesus foi preparar. Então perceba, portanto, explicando agora o que essa história tem a ver com eleição e predestinação, que o navio aí representa a igreja eleita, né? O capitão do navio é o dono do navio, Jesus de Nazaré, que é o dono da igreja. O céu de glória é o destino final daqueles que fazem parte da igreja, que portanto está eleita, e que são predestinados a chegarem no céu de glória, que foi onde Jesus foi preparar lugar para mim, para você e para todo aquele que nele crê. Então nunca mais se esqueça disso. Somos eleitos e somos livres. Somos eleitos e pela presciência de Deus somos predestinados a nos parecermos a cada dia mais com Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Eu saúdo a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Foi Deus quem te deu. Era tão feliz, glorificava a Deus. Destemido, valente, lutador, mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Profetize isso na sua vida, porque em nome de Jesus ele não vai conseguir. Se o que acabou dói em seu coração, te maltrata tanto, que decepção. Você já fez de tudo para se erguer, acha que é o fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Saúdo todos em nome de Jesus. Antes de passar aqui as informações, gostaria de saber se existe alguém entre nós que deseja confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus o chama. Deus continua chamando você ao arrependimento. Deus continua chamando você para fazer parte desse povo eleito que vai morar no céu. Aonde está você? Sabe onde você está, que a gente ora agora por você. Você que está aí afastado dos caminhos de Deus, está esperando o que para voltar? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia aceitável. Aonde está você? Se não tem ninguém, que Deus lhe abençoe e lhe dê uma nova oportunidade. Quero só reforçar, amanhã é o aniversário da nossa congregação no IPE. A partir das 19h30. O culto acontecerá em frente à nossa casa de oração e todos vocês estão convidados, tá bom? Pega a sua moto, pega o seu carro. Se não tem nenhum dos dois, pega a sua bicicleta. Não tem bicicleta não, vá a pé mesmo. Vamos estar lá amanhã
agradecendo a Deus pelos 32 anos de organização da nossa congregação naquele bairro. Sábado temos 2 programações à noite, quero só frisar essas 2. Os que podem ir até Melancias, vamos lá agradecer a Deus por mais um ano de organização nesse sábado da congregação da Igreja de Cristo em Melancias. Se você não tem como chegar até lá, está aqui na cidade, não fique em casa. Tem programação na igreja sábado também, a partir das 19 horas. Olha, esse negocinho, como eu não posso ir sábado, então vou ficar em casa, é se você quiser. Tem programação aqui sábado, mais uma atividade, duplas extraordinárias. 8 horas, né? 9 horas, né? A live das crianças também no sábado. Então, meu amigo, pode ir a Melancias? Vamos. Está aqui em Apodi, vem participar das duplas extraordinárias. O ministrante sábado é o nosso irmão Bruno Jefferson, aqui na nossa Catedral da Esperança. Domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical e à noite, o nosso culto de louvor a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, nós te damos graças por cada minuto em que aqui passamos, ouvindo a sua palavra, adorando o teu santo nome, ó Pai, neste culto. Queremos te louvar por cada irmão que se dispôs e veio, ó Deus, está aqui conosco de uma maneira presencial, ó Deus, aonde podemos ver os nossos irmãos. Aqueles que não puderam chegar até aqui, estão nos acompanhando pelas lives, abençoa cada um destes, que o Senhor continue a guardar-nos, livrar-nos de todo o mal. As programações que aqui estão agendadas, ó Deus, os aniversários das congregações, as programações da igreja, aconteçam conforme a tua vontade. Visita-nos com a sua presença santa. Venha, ó Deus, com o renovo que precisamos. Enche-nos do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai. Erga suas mãos para cá. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus, e amém.